nós estamos de volta com o programa Manhã da Piedade e agora vamos dar uma pausa, no que estamos fazendo para nos colocarmos na presença de Deus e, claro, como sempre, de Nossa Senhora da Piedade, juntos com Dom Valmor. E um ditado antigo, gente, diz que todas as coisas devem ser colocadas no seu devido lugar para evitar dissabor. Então, toda vez que o contrário acontece, certamente há aborrecimentos. E o evangelho de hoje narra que Jesus se aborreceu com os vendedores que fizeram do templo um lugar de comércio. E o templo, que simboliza a morada de Deus, é um lugar sagrado e que deve ser utilizado só para o serviço e também o louvor de Deus. Então, vamos ouvir a reflexão de Dom Valmor e nos consagrarmos a Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Uno-me ao seu coração dando graças a Deus, porque nos concede o dom de viver e de estarmos aqui na comunidade orante para proclamar a palavra e acolhê-la amorosamente ao redor da amada Mãe Maria. Somos desafiados a ter o sentido verdadeiro de cada coisa, momentos e circunstâncias para escolhas adequadas. A palavra de Deus vem nos trazer hoje uma importante interpelação pedindo de nós mais qualidade no que somos e fazemos. Tudo depende de nossa competência para perceber a luz da verdade e do bem. Ajuda-nos nesta interpelação dos comentários sobre os Salmos Santo Agostinho, quando ele comenta: o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo. Lembrando a primeira carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 17. Vós todos, diz Santo Agostinho, que credes em Cristo, credes a tal ponto que o amais. Com efeito, crer em Cristo é amar a Cristo. Todos os que creem assim são como pedras vivas que se encaixam na edificação do templo de Deus. São como a madeira incorruptível, com a qual foi fabricada a arca que não pôde naufragar no dilúvio. Na verdade, este templo são os próprios homens. É nele que se reza a Deus, é lá que se atende às preces. Reza no templo de Deus quem reza na paz da igreja, na unidade do corpo de Cristo. Este corpo de Cristo é formado por uma multidão de fiéis que se faz presente pelo mundo inteiro. Por isso, é atendido aquele que reza no templo. Reza em espírito e verdade quem reza na paz da igreja e não no antigo templo que a prefigurava. Quanto ao templo de Deus, ou seja, o corpo de Cristo, esta Assembleia dos Fiéis tem uma só voz e canta como se fosse um só homem. Se quisermos, será a nossa voz. Se quisermos, ouvimos o cantor com nossos ouvidos, diz Santo Agostinho, e cantamos em nossos corações. Se, porém, não quisermos, estaremos no templo como compradores e vendedores, isto é, procurando apenas nossas próprias razões e nossos próprios interesses. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Amado e amada de Deus, o templo, nossos templos, que não podem perder a sua identidade e nem ser desrespeitada a sua sacralidade. É por isso que no templo, quando nos congregamos em assembleia, temos uma postura adequada para aquele momento. Não é um bar, não é um clube, não é uma esquina, é o lugar do encontro com Deus. Por isso, Jesus, ao entrar no templo, expulsa vendedores e lembra-lhes: minha casa será casa de oração, isto é, casa do encontro com Deus. Casa do encontro com Deus para vivermos a experiência deste encontro que nos modifica no mais profundo de nós mesmos. E Jesus denuncia ao expulsar os vendedores,
dizendo: minha casa é casa de oração, no entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Ora, a casa que é o templo, que é cada um de nós, precisa de fato ser regido este templo que está na nossa interioridade pela força dos valores do Evangelho. Os sumos sacerdotes, mestres da lei notáveis, não gostavam e procuraram modo de matar a Jesus. Não gostavam porque exatamente ele estava dizendo: é preciso modificação, transformação e conversão. No entanto, não sabia o que fazer porque o povo ficava fascinado com o que Jesus lhes falava. Rica é a indicação, e compartilho com seu coração, do Tratado sobre o Reino de Deus de São João Eudes, um presbítero do século XVI, ao nos aconselhar: cabe-nos imitar e completar em nós os estados e mistérios de Cristo e pedir-lhe continuamente que os leve a termo e os perfaça em nós e na Igreja inteira. Porque os mistérios de Jesus ainda não estão totalmente levados à sua perfeição e realizados. Na pessoa de Jesus, sim, não porém em nós, seus membros, nem na Igreja, seu corpo místico. Por querer o Filho de Deus comunicar, estender de algum modo e continuar seus mistérios em nós e em toda a Igreja, determinou tanto as graças que nos concederá, quanto os efeitos que quer produzidos em nós por esses mistérios. Por esta razão, deseja completá-los em nós. Por isso, São Paulo diz que Cristo é completado na Igreja e que todos nós colaboramos para a sua edificação e para a plenitude de sua idade. Isto é, a idade mística que tem em seu corpo místico, mas que só no dia do juízo será plena. Assim, os mistérios de Cristo não estarão completos antes daquele tempo que marcou para o término destes mistérios em nós e na Igreja, isto é, antes do fim do mundo. Supliquemos a Deus a graça de estarmos atentos a estes mistérios, de celebrá-los e de traduzirmos em nossa vida o que eles significam, qualificando-nos como cidadãos na sociedade civil, mas a partir da nossa qualificação como cidadãos e cidadãs do Reino. Supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa Igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.
Bom, e tudo que fazemos, gente, deve ser feito com muito zelo, com muito respeito, com muita qualidade, muito cuidado, não é? E se assim fizermos, nós vamos perceber melhor a luz da verdade e do bem, viu? E certamente não causaremos aborrecimentos nem a Deus, nem às pessoas próximas a nós. Então, que Nossa Senhora da Piedade seja sempre a nossa inspiração. E nós estamos chegando ao fim do nosso programa nesta sexta-feira, dia 23 de novembro. E eu desejo para vocês um excelente fim de semana com muita paz, muita alegria, saúde, muitas boas notícias, viu? Mas nós voltamos a nos encontrar na segunda-feira aqui na TV Horizonte às 10 da manhã, com muita coisa boa para todos nós aqui no Manhã da Piedade. E o meu convite para você, claro, acompanhe tudo sobre o nosso programa pelas redes sociais. Lá no Instagram, o nosso endereço é @Manhã da Piedade. E tem também o site da TV Horizonte, que é tvhorizonte.com.br/Manhã da Piedade. E agora eu deixo vocês com as imagens do canteiro de obras da Catedral Cristo Rei, que é a Catedral da Arquidiocese de Belo Horizonte, que você que está nos acompanhando nesta manhã pode ajudar a construir. Para isso é muito simples, basta você ligar no 3269-3100 e lá você vai ter mais informações sobre como ser um colaborador. Então, um excelente fim de semana para você, um grande abraço, fiquem com Deus, até segunda, tchau, tchau!